Boa noite a todos. Vou fixar aqui o tema, que hoje vai ser um tema muito legal, como todos têm sido. Espero que vocês gostem. Olá, boa noite, Lília Lemos, Deusdete, MC Júnior, boa noite, muito obrigado, viu, por vocês comparecerem. O Alquene, a Paula, Mocidade Metal já entrou, visualizou. E nós vamos começar. Oi, Betânia. Só vamos esperar eles entrarem. Uma professora. Oh, muito obrigado. Olha eles aí. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje estamos recebendo aqui o Júnior e a Ariane, que são da Metal, a Mocidade Espírita, Trabalho, Alegria e Luz, de São Luís dos Montes Belos, Goiás, para o mundo. Isso aí, muito legal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia, Ed. Nós estamos muito felizes de estar aqui representando a Metal, né? Nossa mocidade que a gente ama muito. E nós estamos, assim, agradecidos pelo convite, né? Em falar em nome da nossa mocidade, que tem tanta gente, mas aí nesse momento a gente está representando ela aqui. Muito feliz por estar aqui. Esse canal é muito bom. Estamos aqui dispostos a conversar cada vez mais, falar sobre o Espiritismo, falar sobre Jesus. E também sobre família, né? Os laços de família, né, Júnior? Isso. Bom, mas antes, a gente queria conhecer um pouquinho, né, a Metal, né? A gente sabe que faz parte do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, né? Que fica em São Luís de Montes Belos. Eu sei que também que a reunião da Metal é todo domingo às 19h30, né? E tem a pré-Metal, que é a pré-mocidade da Metal, que é às quintas-feiras, 19h30, né? Eu não sou médium não, tá? Eu vi isso aí no Instagram de vocês. Sim, sim. Não estou usando mediunidade. Mas aí, conta pra gente um pouquinho da história da Metal, por favor. Então, a nossa mocidade, ela é uma mocidade antiga já, porque para o interior de Goiás, né? Nós fizemos esse ano, dia 9 de abril, 23 anos. Então, é uma mocidade que já está há muito tempo aí trabalhando. O nome Metal, que você tinha perguntado antes, né? Ele foi escolhido por meio de votação pelos jovens, que era da mocidade, em 1999. Então, rolou uma votação e uma das sugestões, que se não me engano foi até da Esmeralda, que era uma jovem da época ainda, jovem conosco lá, ela sugeriu o nome Mocidade Espírita, Trabalho, Alegria e Luz. E aí a nossa sigla ficou Metal, que combina bem, né? É um nome assim, divertido, é um nome bem legal. E aí, às vezes até o pessoal pergunta, nossa, Metal, o pessoal é do rock, alguma coisa assim. Não, é porque a gente trabalha alegria e luz mesmo. Pois é, isso que eu ia perguntar. De vez em quando aparece algum roqueiro lá assim, né? Chega falando, tal, como é que é o negócio aí? Aí Então, esclarece, né? Claro, né? Que todo mundo, assim, todo mundo sempre bem-vindo, né? Isso a gente não tem dúvida, né? Só que tem os esclarecimentos, né? O que é a Metal, né? Isso mesmo. Teve até uma situação uma vez no Congresso Espírita de Goiás, né? Tava recebendo várias inscrições na mocidade, metal, eles pensaram, nossa, quem que é esse pessoal do metal que vai vir participar, né? Pois é, e eu vejo que vocês carinhosamente, né, chamam os meninos de, assim, os participantes de metaleiros, né, assim, né, para dar aquele clima assim mais, né, aconchegante. É legal, isso é muito bom, né? Pois é. Isso. Tem uma metaleira nossa aqui, tem vários metaleiros nossos aqui, ó, que eu tô vendo nos comentários. A Milena, eu já vi a Kellen, muita gente nos acompanhando aqui. Eu vi, depois que vocês entraram aqui ao vivo, começou a... Aí vocês dois são coordenadores, assim, como é que fala, assim, vocês na Metal, Isso. você e o Júnior? Hoje eu estou como coordenadora. O Júnior, ele já foi coordenador da mocidade também.
Depois dele foi o Emerson, um grande amigo nosso. E aí agora eu estou como coordenadora nesse período. A gente faz um processo de eleição, né? E cada época tem um coordenando as atividades. Isso, muito bom, né? Eu imagino assim que o jovem, quando ele segue assim uma religião, ele não que seja uma condição sine qua non, ou seja, aquela coisa assim que só pode ser por esse caminho, não. Geralmente, quando o jovem ele segue assim um grupo, né, religioso, né, não necessariamente espírita, ele tem mais forças para resistir a certos arrastamentos, né? E não só aqueles assim que a gente tradicionalmente já conhece, que são as drogas. Ó, minha esposa entrou, Elidíssima, viu? Um beijo, Elidíssima, minha esposa. Ela tá bem aqui na sala, e aqui, ó. Então, assim, eu vejo que eles têm mais força para resistir aos arrastamentos, né, da vida, né? Não necessariamente esses que a gente mais conhece, que são as drogas, né, o suicídio, né? São as coisas ruins que acontecem com a... Mas eu falo assim, aquela coisa de não gostar assim, de querer abandonar a família, de querer fugir, sei lá, sabe? De se tornar mais violento, violento contra si mesmo, né? Violento contra os outros, né? Então, grupos religiosos assim, como por exemplo a Metal, eu falo porque eu já pertenci a uma mocidade, que era a Mocidade Espírita Xavier de Barros, né? Do grupo espírita que eu frequento até hoje, e é uma família, né? A gente se torna uma família, né? E assim, por isso que é bem apropriado ao nosso tema aqui, né? Eu quero mandar um abraço para um amigo meu, o André Luiz Chachá, que acabou de entrar aqui, que a gente vai fazer uma live semana que vem. Pois então assim, a gente, né, tava né, se debruçando sobre esse tema aí, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, o item 8, fala sobre, né, assim, sobre essa questão dos laços de família, né? E mais especificamente sobre a questão da reencarnação, né? Não é verdade? Isso mesmo. Tá. Os laços de família, né? No senso comum, a gente pensa que a família é só essa aqui da terra, é o pai, a mãe, fala assim para a família tradicional, mas o Espiritismo vem nos trazer que família é esse laço fraterno, esse laço de espírito mesmo, que vem lá do plano espiritual. Isso. Até no próprio item 14, lá no item 8 do capítulo 14 do Evangelho, né, a parentela corporal e a parentela espiritual, o que seria, né, essa parentela, né? O Espiritismo, ele nos esclarece, né, que aqueles com quem nós convivemos, aqueles com quem nós estamos passando um período aqui na Terra, é a nossa parentela. E essa parentela, esses nossos familiares, eles podem ser tanto já parentes afins, né, espíritos afins, ou não, que são aqueles espíritos que nós temos oportunidade de conviver com eles aqui, para um auxiliar na evolução do outro. E aí, quando a gente fala em família, um auxiliar na evolução do outro, pode ser através da forma mais difícil um pouquinho, né? A gente convivendo com aquela pessoa que é diferente de nós, aquela pessoa com quem nós temos um pouquinho mais de dificuldade de lidar com ela, né? Então, isso tudo é para a evolução dos dois espíritos, né? Isso vai contribuir para que essa parentela, né, para que nós estejamos juntos evoluindo. E nós podemos, quando é essa parentela que se define espiritual, quando nós já temos uma afinidade anterior, né, uma afinidade, um vínculo anterior. E quando é só corporal, é quando nós convivemos junto, mas essa afinidade ela fica aqui, mas por não ser uma afinidade tão grande, né, ela não vai no plano espiritual, a gente não vai conviver tanto, né? Já que lá a gente se organiza com os espíritos afins. Não, com certeza. E os laços de família, assim, acreditava-se que com a reencarnação, aquela coisa toda, eles ficavam enfraquecidos, até se perdiam. Não, eles ficam mais fortes, né? Nós temos relatos de famílias em que membros já vem um longo período reencarnando da mesma família, né? Sempre assim em papéis diferentes, né? Cada um às vezes
vamos dizer assim, num papel diferente da família, né? Até chegar ao ponto em que, às vezes, as pessoas reencarnam e o outro, sei lá, que faz parte daquela família, tem aquele laço de afinidade mesmo, fica no mundo espiritual para dar justamente assistência, porque a família, aquelas pessoas vão passar por uma certa provação que vai precisar de uma assistência fora do avatar, né, do corpo de carne, né? Eu já tive na mocidade uma menina que a mãe dela teve uma revelação que ela, a mãe e o pai já estavam há 6 reencarnações juntos. E a cada existência recebia uma pessoa diferente, que era relativo a dívidas, né, que eles tinham em outras vidas. Então, assim, eles se juntavam e conseguiam fazer com que houvesse aceitação, compreensão, e assim acontecer aquelas competências essenciais do espírito, né? Que entre elas que a gente conhece que é o perdão, né? Uma vez que nasce junto, a mesma família, assim, propicia mais o perdão. Não estou falando que é sempre, não, mas propicia mais essa coisa do perdão. E assim vai, né? Eu tenho um exemplo na família. A minha esposa, ela e o meu cunhado, o irmão dela chamado Eric, eles têm uma relação de vidas, assim, muito, sabe, muito anterior mesmo, assim. E eles vêm se ajudando outras pessoas, tal, e a gente vê, né, com eles como acontece isso aí, sabe? E o espiritismo, Ed, ele é tão maravilhoso, né, que ele nos ensina, nos instrui sobre isso, né, a eternidade da vida. Ela nos traz esse conforto de saber que a gente está convivendo aqui, mas quando a gente cria um laço de afinidade muito grande, a gente ama muito, e principalmente se falando de pais e filhos, né? E aí quando a gente desencarna, a gente tem a oportunidade, tem esse conforto de encontrar essa pessoa, e saber quando essa pessoa desencarna, ela vai estar lá no plano espiritual e a gente vai, por toda a eternidade, saber dela, a gente vai continuar convivendo com ela. Isso é muito confortador. Eu penso, para quem não acreditasse nisso, deve ser desesperador quando alguém que você ama muito desencarna. Um ponto confortador também é saber que quando a gente está reencarnado, a gente chega aqui encarnado na Terra, o nosso parentela espiritual, nossos espíritos lá que são afins nossos, eles estão olhando para a gente o tempo todo. Então, se a gente tem uma vibração boa, eles vão estar perto da gente, mesmo que a gente não consiga vê-los. Exatamente. Eu quero registrar aqui a participação da Betânia. Ela fala aqui, ó, tenho uma grande dificuldade com um parente, né? Mas desde que fui recomendado a orar e pedir ajuda à espiritualidade para cumprir minha missão e quitar meus débitos com essa pessoa, nossa relação melhorou. Essa participação dela é muito interessante, porque como a gente estava falando no início aí, o jovem, quando pertence a um grupo religioso, não necessariamente espírita, né, mas a gente sabe que no espiritismo a coisa funciona melhor. A pessoa tem, não só o jovem, mas a pessoa ela tem assim, mais forças, mais condições de continuar, né? Porque o espiritismo tem ferramentas que ajudam bastante para a pessoa. Não só assim, conceitos, como, por exemplo, quando você lê e entende, né, o que está acontecendo de uma forma espiritual, mas também quando você estuda mesmo a doutrina e aprende, por exemplo, técnicas como passe, aprende o verdadeiro sentido da oração, né, e tudo mais. Eu tenho uma senhora que ela tem um filho muito difícil. O que ela faz? Ele não aceita de jeito nenhum a doutrina espírita. Ela, estudante, médium, aquela coisa toda, ela dá passe no travesseiro que ele dorme. Vocês acreditam? E ela fala que está funcionando. Ela aplica passes no travesseiro que ele gosta, sabe? E isso vem ajudando bastante, assim. Outra coisa que eu já ouvi falar, assim, quando a gente tem um parente difícil, a gente, quando ele está dormindo, a gente conversar. Falar com vozinha assim, sabe? Vozinha. Pois para não acordar a pessoa. Então, conversar, explicar, falar que nessa vida, né, nós viemos para nos reajustar, né? Eu não sei quem foi que começou lá atrás, o problema que a gente está vivendo hoje, mas a gente está aqui hoje para reajustar e ter um futuro melhor, né? Então, assim, corroborando com o que vocês falaram, vem ao encontro disso aí também, né? Eu gostaria também de registrar aqui que a
Milena, Paula está falando aqui, ó, justiça divina nos dando a oportunidade de amar o próximo. É justamente isso, quem é o próximo, né? Família, né? Quando nasce numa família, ou é para ajudar as pessoas a se compreenderem, ou até também, quando as pessoas são apegadas demais uma com a outra, ajuda também a, como é que fala? Manter aquele equilíbrio, né, tal. Então, assim, é interessante essas questões, né? E Deus é tão maravilhoso, né? Tão justo, que Ele dá essa oportunidade para a gente aprender a amar aquela pessoa que, em um certo momento, nós não amamos ela como devíamos. E se a nossa família, que é a primeira família, né? Que é a primeira sociedade, né, que nós vivemos, se nós não aprendermos a amar aqueles que estão tão próximos de nós, com tanta afinidade, né, com mais carinho, como que a gente vai ampliar essa visão para a humanidade inteira? Quando Jesus fala, né, quando Jesus fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele quis falar de todo mundo. E se nós não apertar esses laços de família, como que a gente vai querer ampliar esse nosso olhar, né? É mais complicado. Tem uma campanha da FEB, né, que é uma campanha permanente, que é sobre família, aperte mais esse laço. É isso mesmo, da gente poder conviver mais com a família, da gente poder se ajudar, a gente sabe da doutrina espírita que nos ilumina, né? Da importância de nós convivermos e nos darmos com esses espíritos. E se a gente está junto na mesma família, é porque foi tudo combinadinho. Vai pensar que ele assim, nossa, eu não escolhi estar com aquela pessoa, aquela ali deixa ela longe, eu tenho certeza que eu não escolhi. Muito pelo contrário, foi uma oportunidade que a gente pediu e talvez muito, né, para poder estar junto com ele. Exatamente. No livro Nosso Lar tem lá a fonte, um lugar lá, acho que é fonte, esqueci o nome. A gente, quando passa dos 15, é difícil lembrar certas coisas, vocês entendem? Então, eu sei que nessa fonte, os espíritos se reúnem lá e eles fazem laço, fazem promessas, né, de que vai nascer, né, tal, e em determinado momento da vida a gente vai se encontrar. Vai se encontrar, às vezes, para ter tais filhos, às vezes para viver um certo tempo, né, ou para viver até quando o outro desencarnar, assim, cada um de acordo com as suas necessidades, né, não cabe a gente, né, assim, julgar, né. Então, assim, isso que você falou, Ariane, é muito, assim, forte mesmo, porque muitas vezes a gente pensa isso aí, né, que você falou, né, poxa, né, o que eu vim fazer com essa pessoa, né, tal. E assim acontece também com alguns adolescentes, né, que falam, né, não pedi para nascer, meu filho, eu conto ou você conta? Claro que pediu. Não só pediu, como se arrependeu de coisas do vida passado. O mentor espiritual fala lá, você não está lembrado, mas pediu muito. Pois é. Então, assim, aí não é por acaso que vocês dois estão juntos, não é por acaso que eu estou com a minha esposa hoje. Assim, é inconcebível a gente pensar em acaso nessa situação. Mas também não está só para se divertir, viver no oba-oba. A gente está para fazer verdadeiras reconstruções íntimas, o que chama de reforma íntima também, né? O verdadeiro sentido do espírito quando reencarna, o seu aperfeiçoamento, né? Agora você falou sobre os laços aí de família. Isso me lembra a questão desse livro que eu sou muito fã, adoro. Vocês não fazem ideia, tanto que eu gosto desse livro. A questão 775, o Allan Kardec, ele faz uma pergunta assim que só a pergunta já dá uma live. E a resposta já dá mais 3 lives. Ele pergunta, né, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha só, relaxamento. Allan Kardec não perguntou a destruição, ele não perguntou o aniquilamento, ele não perguntou assim, a morte. Não, relaxamento, é só o relaxamento. É aquela história. Hoje eu estava vendo uma palestra do Rossandro Klinger e ele falava, né? Você está fazendo esteira lá, né? Caminhando lá. De repente você vê que seu cadarço começou a folgar. Você tem que parar e ir lá e apertar, porque se você continuar, ele vai soltar, aí a gente vai pisar no cadarço, aí você imagina, né? Que beleza que vai ser, né? Vai pisar no cadarço e pronto, né? Pois é. Então, o relaxamento.
Apenas assim, folgou. Aí, o que os espíritos vêm e respondem assim, ó, simplesmente, uma recrudescência do egoísmo. Agora eu vou pedir aqui um parênteses aqui, porque sabem o que é, né? Recrudescência, né? Eu tomei cuidado para olhar no dicionário para não falar besteira, né? Que eu sou bom para falar besteira. Aumento com maior intensidade. Recrudescência é quando a coisa já existe, mas aí ela aumenta com maior intensidade. Então você imagina, um simples relaxamento dos laços de família faz com que o egoísmo que já existe virar uma coisa absurda. Eu fico vendo assim, a pessoa que mora sozinha, assim, a uma determinada altura da vida, e resolve, assim, tipo assim, virar um eremita social, né? Abandona a família, separa, né, tal, vai viver, sei lá, aluga um quarto aí, uma kitnet, e vai viver sozinho. Eu acho que é uma pessoa desnecessariamente corajosa. É uma coragem desnecessária. Porque enquanto tá bem, enquanto assim o avatar aqui tá funcionando, beleza, mas e aí? E depois? Ah, mas aí tem plano de saúde, tá, tem plano de saúde, beleza, tal, mas e aí? Aqueles momentos assim de solidão que você não tem com quem conversar. Hoje em dia que as relações são muito líquidas, né? Ou seja, são aquela coisa assim que tem, mas ao mesmo tempo que chega, vai embora. E em muitos casos as pessoas às vezes buscam a gente com outras finalidades, né? Com segundas intenções, assim, né? Então, quando você está em família, você está como se fosse assim, encastelado contra os maus, as vicissitudes, os arrastamentos da vida. Então, assim, a pessoa que deixa fluir dentro dela o egoísmo, eu acho ela assim, eu vou falar, uma pessoa corajosa, mas desnecessariamente corajosa. Sabe? Isso mesmo. Eu fiz a mesma coisa. Eu gosto muito dessa pergunta, né? Que fala, se afrouxar, né, os laços de família, o que vai acontecer? A gente vai se tornar muito mais egoísta. A primeira escola que nós temos é a nossa família. A primeira escola. Se a gente olhar assim bem de todos os ensinamentos básicos, quando nós somos crianças e a nossa mãe pega um chocolate e divide em 2 para que a gente divida entre os irmãos, ou então divide em 3 para que divida entre ela, os irmãos, o pai, isso aí a gente vai aprendendo. Quando a gente pega um copinho de Guaraná e olha lá, mede para ver se está igualzinho para todo mundo, tudo isso é ensinamento. Isso aí, a gente vive em família, a gente tem que aprender a deixar, a gente vai deixando esse egoísmo, que às vezes a gente vem com aquele espírito ainda muito, com isso muito apegado, né? Então a família é a primeira escola que nos ensina a viver em sociedade, a compartilhar. A gente vai evoluindo com isso. E trabalha também o sentimento do orgulho, né? Poxa, eu penso, eu sou tão bom que eu posso viver sozinho. Não é bem por aí. A gente precisa de sociedade, somos seres gregários, precisamos estar juntos. E a melhor forma é a célula da família. A gente chega numa fase assim, de adolescência, a gente acha que não precisa da família, né? Realmente, a adolescência, a juventude, ela é uma fase assim, de você se afirmar perante a sociedade, perante os seus amigos, você está se afirmando com relação à seu caráter, né? A sua personalidade. E aí é uma fase que você fala, não, eu não preciso dessa família. Não, tá dando certo. E aí, conforme nós vamos amadurecendo, que a gente vai vendo a importância que a família tem para nós. Quando as mães da gente diz, né? Vocês vão ver quando eu morrer. E toda mãe fala mais ou menos isso. Aí, realmente, quando a gente perde alguém, e seja, quando a gente perde um amigo, isso é muito dolorido. Quando a gente gosta muito de uma pessoa e ela muda, vai para longe. Eu sou de Minas, eu sou de Araguari. E aí, quando eu vim para cá, meu Deus, eu fiz amigos maravilhosos, eu tenho uma família maravilhosa aqui. Mas a gente fica muito dolorido de deixar as pessoas, né? Porque a gente ama essas pessoas que são nossas famílias. Mesmo essa família que não só é essa parentela consanguínea, né? Então, essas pessoas, e a gente sabe o quanto eles contribuem para a nossa evolução. Nós precisamos um dos outros. Não existe aquele ser que está aqui na Terra que fala, não, este ser ele é isolado, ele não precisa de ninguém. Toda a centelha divina evolui
com o auxílio um do outro, toda a centelha divina. Pois é, o Júnior falou uma coisa aí maravilhosa, assim, nós somos seres gregários, né? A gente precisa realmente uns dos outros, né? Então, é por isso que eu falei, a pessoa que vai querer viver sozinha, não quer nada com nada, é uma pessoa, assim, desnecessariamente corajosa. Eu acho que, eu tô falando corajoso porque eu falta em palavra. Você falou que você é de Araguari, né, Ariane? Eu sou de Goiânia, sabia? Eu sou goiano. Eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia. Aí fazem 26 anos que eu moro em Brasília. E quando eu vim para cá, vim viver aqui sozinho em Brasília, né? Assim, vim oportunidade de vida, né? Trabalhar, estudar. Eu sim, nossa, não vou mentir não. Os primeiros 2 meses eu só vivia sorrindo assim, ó, porque meu pai não me enchia mais a paciência, minha mãe não pega mais meu pé, os meus irmãos que eram pé no saco, sabe, não fica pegando minhas roupas, né? Só que no terceiro mês, aí, mas bateu aquela bad, assim, né? Como o pessoal fala, ei, mas foi uma saudade, mas foi aquela coisa. Aí, em determinados momentos, eu ficava lembrando da minha mãe, eu ficava lembrando do meu pai me falando certas coisas. Aí, às vezes, eu entrava, assim, em algumas coisas, eu era muito jovem, né? Entrava em algumas coisas muito erradas, né? Alguma fria, né? Aí eu ficava lembrando, poxa vida, se tivesse me avisado, aí eu pensei assim, poxa, meu pai fazia isso, né? E eu não gostava. Aí eu fui, sabe quando você começa a dar valor mesmo, assim, quando você perde? E olha só, Goiânia e Brasília são 220 quilômetros, né? Ou seja, todo mês eu ia lá, né? Tanto é que eu ia, nem levava mala. Eu tinha roupa lá e roupa em Brasília. Eu ia, do jeito que eu tô aqui, eu ia, né? Pegava o ônibus e ia. Mas assim, poxa, mas você sente aquela falta, aquela coisa do dia a dia, assim, sabe? Aquela coisa assim, forte, né, tal. O Rossandro Klinge, ele tem uma história que ele contou, é rapidinho, viu? Ele contou assim, que eu achava maravilhosa, né? Uma vez ele precisava chegar rápido numa cidade fazer a palestra, ele chamou o primo dele para dirigir para ele, né? Que o primo dele conhecia uns atalhos lá pelo sertão lá. Aí entrou os dois no carro e se embora, né? Foram cortando caminho pelos canaviais lá da Paraíba. Aí chega num determinado momento, eles passaram por uma cidadezinha, uma curtelazinha mesmo, assim, né? Aquela assim que tem a praça, a igreja e as casinhas lá. Aí eles estavam passando de carro procurando um lugar para almoçar, aí passaram na porta de uma casa lá, tinha era sábado, né? Aquele pessoal tava assim, né? Tava tranquilo, né? Tal. Aí tinha lá numa cadeira um senhor de idade e uma mulher também, né? Já idosos, né? Um segurando a mão do outro. Aí tinha... Eu fico emocionado com essa história, vocês me desculpem. Aí tinha uns 3 adultos e aquele monte de menino sentado lá ao redor. Aí passando assim, eles olharam, aí o primo dele olhou e falou assim, ei, rapaz, ó, vidinha besta, né? Esse povo não tem nada pra fazer, fica aqui sentado na calçada de casa, vendo tudo, sabe? Aí falou assim, aí o Rossandro Klinge olhou para ele assim, né? Ele, você me lembra aquele poema do Drummond, né? Itaverava, né? Uma vaquinha vai, uma vaquinha vem. Um boizinho vai, outro boizinho vem. Ô, vidinha besta. Aí o Rossandro Klinge olhou para ele, pois é, né, meu primo? Como é que são as coisas, né? Cada um vê as coisas de acordo com o que está sentindo, né? Você viu isso aí que você falou, né? Pois eu vou lhe falar o que eu vi. Falando para ele. Eu vi um homem de idade, um senhor de idade, com a sua mulher, casados até hoje. Ele segurava a mão dela com muita ternura, muito carinho. Ninguém estava lá, era obrigado a estar com eles. Estava lá porque se sente bem estando com os dois. Por quê? Porque ali está brotando o amor, está fluindo o amor, está uma coisa linda ali. E outra, você tem dificuldade para manter criança no lugar. Estava a meninada toda lá junto, porque a meninada estava sentindo também esses eflúvios que saem da pessoa quando ela ama. E aí falou assim, e aquele poema que você falou, tá errado, viu? Tá faltando parte aí. É um boizinho vai, um boizinho vem. Um burrinho vai, um burrinho vem. Eita vida besta. Só que hoje em dia, Itaverava para mim é apenas um quadro na parede. Como isso dói. Aham. Então, essa coisa da família, sabe assim, que quando a gente, depois que, digamos, entre aspas, perde é que vai dar valor, ou seja, depois que se afasta é que vai dar valor. Isso é interessante quando a gente consegue ter competências o suficiente para entender o tanto que isso é bom. E isso se aplica à família que a gente constituiu hoje. Por exemplo, você e o Júnior são casados, vocês constituíram a família, você saiu de Araguari, encontrou ele aqui, aí em São Luís de Montes Belos. Então, assim,
tem coisas aí que de certa forma, não é que substitui, mas pelo menos assim, aquele calorzinho, aquela coisinha assim de pertencimento, né? Que família, o bom da família é isso, é o pertencimento. Isso é que faz com que a gente se segure. Sabe aquela cruz que a gente tem que carregar? A gente tem que carregar a cruz. Só que a família é aquela almofadinha que você bota aqui, ó, e continua carregando a cruz. Aí pronto. É errado ter essa almofadinha aqui? Não. Se você tem uns recursos, é igual a medicina, se você tem uns recursos, tem uns remédios para atacar a doença, que se use, porque Deus permitiu. Então, a mesma coisa, se Deus permitiu que nós, como o Júnior falou, né, seres gregários, pudéssemos nos organizar em família, pronto, por que não? E outra, a gente sabe que uma família é uma célula da sociedade. Você tendo uma família feliz, essa sociedade vai ser uma sociedade feliz. E quando a gente fala em família, é bom a gente sempre pensar, né? Ela não é apenas a união do homem e a mulher, não. Família também é a união entre pessoas do mesmo sexo. Não interessa. O que interessa aí é o amor. É quando as pessoas se amam, se gostam, se respeitam e dão oportunidade para que outros venham fazer parte desse núcleo, né, familiar e evoluir juntos, né, como os filhos, por exemplo, né, sejam filhos consanguíneos ou filhos adotados. O Evangelho, segundo o Espiritismo, já fala, os laços de família, eles têm os laços materiais e os laços espirituais. Isso. Os laços materiais, eles são frágeis, eles se perdem. Já os laços espirituais são aqueles laços verdadeiros, aqueles que se perpetuam mesmo. Uma criança que é adotada, eu tenho experiência entre amigos assim, tal, ela tem uma gratidão enorme mesmo, e isso aí se perpetua. Eu estava pensando sobre os laços materiais, eu ficava pensando, a gente, por exemplo, tem um homem, sei lá, 2 pessoas se casam, vai ter os filhos. Aí os filhos vão se casar, vai ter filhos, aí eles vão ser primos, né? Aí vai indo assim, vai tendo filho, vai tendo filho, aí aí vai tendo os primos, né? Primo de 1º grau, 2º grau. Quando chega no 3º grau, já não existe mais família, assim, praticamente. Se não tiver aquela convivência junto, já se perdeu. Isso aí são os laços meramente materiais. Agora, quando a gente coloca a parte espiritual, aí a coisa é diferente, né? Tem um livro do Rossandro que eu gosto muito, aquele Help Me Eduque. Eu já li. Então, ele é muito bom. Tem um capítulo dele que fala isso, sobre as novas configurações de família, né? Que sendo família monoparental, aquela família que só uma pessoa cuida, ou uma família tradicional, ou uma família homoafetiva, todas essas são famílias. Aqueles que são outras pessoas que cuidam, né? Às vezes aquela família que os avós cuidam, algum tio, as famílias adotivas, e aí é tudo família. Na verdade, se a gente olhar com um bom senso, pensando em Jesus, a gente já sabia disso. Mas nesse livro, o Rossandro ele apresenta algumas pesquisas muito interessantes que fala sobre o desenvolvimento de crianças, né, nessas novas configurações de família. Porque antigamente a gente tinha aquela família que era considerada tradicional, né? Pai, mãe e filho. E aí, o desenvolvimento das crianças naquela família daquele jeito. Então, conforme foi surgindo, foi mais comum outras configurações de família, aí a ciência foi estudar. E aí a ciência achava, antes, né, os pesquisadores, que o desenvolvimento dessas crianças seriam diferente. Mas, claro, os estudos apresentaram, e está nesse livro, falando que o desenvolvimento é o mesmo, que o importante é o vínculo, é o amor entre aquela família. Se é uma família, até ele tem um capítulo desse livro que fala de separação, né? Fala que é muito melhor, às vezes, criar filhos com as pessoas morando separado, né? Do que eles juntos, mas em um clima de desafio, em um clima de briga. O desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento da família no geral, ele é mais saudável, ele é mais amoroso, se ele tiver amor entre aqueles que estão ali. Não interessa se é filho consanguíneo, se é filho adotivo, se é um casal homoafetivo, se é só a mãe, se é só o pai. Então, o importante é naquela configuração de família ser esses laços, né? Que são laços de amor mesmo, que unem as
pessoas que estão junto ali. Esse até desse poema aí, era uma família aquilo ali, o senhorzinho, a senhorinha, aquelas crianças em volta, é igual vizinhos. Às vezes as pessoas comentam assim, ai, nossa, mas vizinho, quase não converso com meu vizinho, quase não conheço meus vizinhos. E que é bom demais, é uma família que se você precisar, é a primeira pessoa que pode te socorrer ali do lado. Então, às vezes a gente acha que as pessoas, a gente é tão egoísta que a gente acha que as pessoas ficam querendo saber da nossa vida. Tem tanta coisa interessante hoje em dia, que esse tanto de live, tanto de filme, com Netflix, as pessoas vão ficar querendo saber da vida da gente, né? Então, é família, a gente quer saber, talvez, até para cuidar das pessoas, né? É bom a gente se conhecer e apertar esses laços. Falando um pouco aí sobre a configuração de família, né? Eu lembro que o Espiritismo nos traz que antes de a gente ser pessoas encarnadas na Terra, nós somos espíritos. E espírito não tem essa diferenciação de sexo. Quando a gente encarna, temos. Então, eu penso que não devemos nos prender a essa questão de gênero para formar uma família. Exatamente, Júnior, porque a gente reencarna para se aperfeiçoar, né? Aí depende do aperfeiçoamento que a gente precisa, ou que a gente programou, né? Que a gente programou porque precisa. A gente nasce em determinadas, de N formas, N maneiras. Então, assim, tudo é um sentido. Eu queria registrar aqui que a Milena Paula colocou aqui, ó, as memórias da infância nos marcam muito, sejam elas positivas ou negativas. E pegando esse gancho da Milena aí, eu queria dizer o seguinte, que no século XIX, lá quando Allan Kardec lançou esse livro maravilhoso aqui, 1857, Livro dos Espíritos, a configuração da família era uma, né? Assim, a gente fica imaginando assim, se a mãe ou o pai pedisse para o filho fazer alguma coisa, o filho ia falar assim, não, agora eu não posso não, que eu estou vendo Netflix. Não, agora não posso não, que eu estou postando uma foto, eu tenho que colocar as hashtags. Isso a gente não consegue nem imaginar, né? Pois assim como por exemplo, nas famílias mais tradicionais, a gente também tinha isso aí. Às vezes a mãe ou o pai pediam um copo d'água, os filhos ficavam se debatendo assim, para ver quem ia fazer primeiro, né? Porque tinha aquele valor, aquela coisa. Só que assim, certas famílias, quando passam por situações assim de dificuldade, de pobreza e tudo mais, as pessoas acabam desenvolvendo certos valores, né? Um deles, por exemplo, é quando vira adulto, falar assim, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Aí começa a fazer o quê? Começa a blindar os filhos. Aqui que a pessoa que blinda os filhos demais fazem? Está criando aí, vai ter no futuro adultos emocionalmente incompetentes que não vão conseguir lidar com as frustrações da vida, que faz parte da vida as frustrações, as decepções, sabe? Não tem como evitar, acontece. E aí a gente vê hoje o caos, né? Que a gente tem notícia aí de crianças de 7, 8 anos que se suicidam. Porque a primeira decepção que aparece, não sabe lidar, não tem competência para isso. É bem aquela dinâmica, aquela mecânica, mecânica dos anticorpos. Não criou anticorpos, né? Menino quando nasce já bota pelado sentado na terra para quê? Para pegar anticorpos, né? Porque quando vem doença tal, toma vacina para isso também, para criar anticorpos. Só que emocionalmente não criou. Então, assim, fica aquela coisa, né? O meu pai, por exemplo, era um homem analfabeto. E ele era como se fosse aquele smartphone que só cabe um aplicativo, que é provedor. Só cabe esse aplicativo para ele. Então ele era esse. Eu vivia reclamando do meu pai, a educação que ele me deu. Até que chegou uma hora que eu comecei a compreender meu pai, e depois que eu compreendi, eu vi que eu tinha muito a agradecer do que cobrar. E quando eu vi que eu precisava agradecer, a minha vida, eu senti minha vida se libertou. Eu deixei de estar ancorado e comecei a deslanchar. Às vezes os nossos pais, eles pegam e fazem a estrada, eles constroem a estrada na base da picareta e do facão, assim, vai numa picada mesmo, assim. Aí vai, passa um cascalho lá, tal. Aí a gente anda nessa estrada que foi aberta por eles e reclama porque tem pedrinha que machuca o pé. Mas, poxa, olha lá, eles pegaram do zero, sabe? Eles pegaram do zero. Aí a gente reclama. Aí a gente vem e passa aquele asfalto, aquela estrada e fala assim, não, meu filho não vai passar por isso.
Aí, ou seja, cerca os filhos de tanto conforto e não diz não, não ensina que o não faz parte da vida. Aí quando a criança, o filho vai querer uma coisa ilícita, a gente fala não, ele vai querer de qualquer jeito, aí pronto, vira o que vira. Assim, eu tô... A Milena contribui muito com a nossa mocidade, né? Ela é a nossa metaleira. Muito bom. Só um comentário sobre isso aí, o Rossandro, ele fala muito bem sobre esse tema, né? E aí ele fala que às vezes a gente faz certo, né, demais, e ele fala que hoje tem uma liberdade muito grande, é ótimo, mas ele fala até nesse livro, Help Me Educa, fala sobre a importância da gente, né, alinhar a facilidade do estudo de hoje, a facilidade do diálogo, né, entre todos. E às vezes a gente lembra isso que você contou sobre você, que às vezes a gente fica com uma lembrança, né, uma crítica de nossos pais, né, falando, mas ele fazia aquilo. E o Rossano contando uma história, ele falou, nossa, uma pessoa veio me buscar um auxílio, falando, nossa, mas meu pai bebia final de semana, e às vezes ele bebia e ele agia mal, e isso como pessoa. Ele perguntou, mas os outros dias? Ele falou, não, ele era trabalhador, não nos deixava faltar nada. Assim, então você está pontuando, sofrendo tudo isso sozinho, sendo que nos outros 3 ele era um bom pai. Ele cuidava da família, às vezes a gente carrega, né, como ruim, fica só focado naquilo. A gente olha um ponto da nossa família e fala, mas minha família é engraçado. Às vezes nós que não estamos compreendendo o nosso papel na família. Nós, se a gente entender essa questão da família universal, se nós aceitarmos e conhecermos o conceito de família proposto por Jesus, a gente não vai deixar que isso nos afete muito, porque a gente vai entender, né, essa questão da família, vai entender que nós estamos juntos para nos ajudar. E se a outra pessoa está nos incomodando, é nosso papel fazer com que essa situação melhore, já que a outra não está conseguindo. Pois é, isso mesmo, Ariane. A G Rocha 73 está uma pergunta aqui, ó. Boa noite a todos. Quando passamos para o plano espiritual, lá nós passamos a ser família? Júnior, o que você acha? A gente é família lá antes de ser família aqui na Terra, então a gente vai estar em casa, voltando para o nosso lar verdadeiro. Isso me lembra o livro Nosso Lar, né? Quando as pessoas voltam para lá, chega, já tem uma casinha, aí encontra a avó, encontra, né, família. Mas olha só, a gente já está querendo caminhar para o final e eu queria fazer uma surpresa aqui para vocês. Vocês Olá. Adoro surpresa. Sabe uma coisa? A gente não pode falar de mocidade sem falar em música, né? Ainda mais Ótimo. a Metal, que tem alegria bem no meizinho do nome da Metal. Alegria, né? A alegria a gente puxa para alegria cristã. Eu vou desligar aqui o fone aqui. Vocês continuam me ouvindo? Beleza. Pois é. Tem uma musiquinha muito bonita chamada Canção da Mocidade, que vamos ver se vocês se identificam. Ela é uma música do Willy de Barros, lá de Belo Horizonte. Chama Canção da Mocidade. É assim, ó. Fiquei esperando a semana inteira, só o fim de semana chegar. Porque na reunião da Metal, meus amigos eu vou encontrar. É uma galera esperta, é uma turminha legal, eu vou contar pra você. Pessoas de mente aberta, sempre de alto astral, você precisa ter. A gente estuda a doutrina e o evangelho, mas a gente faz pipoca também.
Porque a gente quer se conhecer de perto para juntos trabalhar no bem. E a gente tem tarefa, a gente está aí pro que der e vier. E quando tem trabalho para realizar, nem precisa chamar, que a mocidade inteira vem para ajudar. E a amizade, enfim, é o que faz você especial para mim, porque a gente quer viver a juventude sem se esquecer de que a vida é uma oportunidade de engrandecer. Eu quero ouvir você cantar pra valer. Yeah, tchu, tchururu, tchururu, tchu, tchururu, tchururu, tchu, tchururu, tchururu, tchu, tchururu. Coisa boa, Ed. Música é sempre muito bom, né? Vamos falar de mocidade sem música? É verdade. É muito bom. E essa música é a cara da nossa mocidade. A cara. Porque ela é assim. Agora a gente tem poucas pessoas frequentando a mocidade. Lá tem... assim, tem época que tem muita gente, tem época que não tem. Agora não tem muita gente, não. Mas é só aparecer algum trabalho que todo mundo aparece. A gente ajuda na sopa itinerante, a gente faz bazar, a gente tem um trabalho de visita fraterna. Então, precisou de ajuda, se convocar os jovens, sempre tem gente para poder colaborar. Isso é muito bom. E assim, tem alguma outra tarefa que vocês fazem na Metal? Então, nós fazemos a evangelização, né, dos jovens. A reunião da mocidade, ela é a presencial, é no domingo, 19h30, e a da pré-juventude, no domingo, a pré-juventude fica com a gente. Aí na quinta-feira também tem reunião pública no nosso centro, aí tem pré-juventude também. Nós fazemos o bazar, tem de roupa e utilidade do centro, a gente que coordena. A reunião pública nossa também, uma vez por mês, é alguém da mocidade que coordena a reunião pública. A gente colabora como evangelizador também, que a gente tem um posto de auxílio, o trabalho da sopa, né? Então a gente colabora na evangelização, colabora com Alegria Cristã, alguma coisa. Sim, Alegria Cristã. Temos uma banda de atitude cristã lá, vários é uma mocidade e realiza o trabalho de evangelização através da música também. O Júnior, a Milena, que está aqui também, eles são da banda do Atitude Cristã. Essa banda ela começou em 2010 como Metal Forever e ela foi evoluindo e já tem alguns aninhos que eles estão na estrada aí também. Poxa, que legal, que coisa boa. Eu sou muito grato à mocidade que eu pertenci, porque ela, para mim, foi um ESD completo e o início de um ESM, né? ESD é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e o ESM é Estudo Sistematizado da Mediunidade. Então, ela foi um ESD completo e foi um início de um ESM, assim. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar, por exemplo, o que era mônada. Eu nunca tinha ouvido falar mônada. Foi na mocidade que eu fiquei sabendo. Então, assim, era uma coisa maravilhosa, assim, chegava sábado, assim, eu ficava louco para ir, porque, poxa, os estudos que iam apresentar assim, sei lá, era como se fosse aquela série, sabe, que você vê na Netflix, viciante, que você não consegue mais... Então, assim, a minha mocidade na época que eu frequentei foi bem isso. Então, assim, ela me deu alicerces, me deu bases que eu levei pro resto da vida. E hoje, onde quer que eu vá, assim, no movimento espírita, eu sou muito grato por esse alicerce, por essa base, né, que faz... Eu sou palestrante espírita e tem certos temas que às vezes a gente tem que se debruçar sobre ele. Eu tenho uma certa facilidade porque são coisas que às vezes eu já vi lá atrás, lá na mocidade. Assim. E assim, por ser algo eminentemente espírita, a gente aprende a lidar com todas essas questões da vida e não cultivar preconceitos, por exemplo, né? Muito menos religiosos, né? Porque às vezes quando a gente está num grupo religioso, a gente acha que só o nosso que é melhor, é bom, e o outro não, né? Aí a gente percebe que no espiritismo não, peraí.
né? Somos todos cristãos, aquela coisa. Até quem não é cristão, até quem é ateu também, você vê que tem as coisas boas, você sempre tem a aprender, né? Então, assim, eu sou muito feliz de ter pertencido a uma mocidade espírita. E hoje eu dou aula, sou professor de uma pré-mocidade, a mocidade que eu faço parte chama-se Palminha. E tem a pré-mocidade também. E eu sou instrutor, sou professor. Agora não, tá parado por causa da pandemia, né? Mas, assim, eu aprendo muito quando dou aula, né? Vocês, né, pode até dizer o mesmo, assim, quando a gente dá aula a gente aprende o dobro, né? É verdade. Eu já era espírita quando eu morava lá em Minas, eu moro aqui tem 12 anos. Mas eu me vinculei mesmo ao movimento espírita depois que eu vim para cá. Mas por causa disso, eu estar com a minha família, né, a gente fica meio assim. E no centro eu encontrei essa família. A mocidade, eu encontrei essa família. O Júnior, ele e a família dele, ele frequenta o nosso centro desde que nasceu, né? Aí a gente se conheceu lá. E assim, como eu fui escolhida, como eu sou grata. Eu mudei para cá, minha mãe mudou também. Eu sou muito grata a essa casa, a essa mocidade que eu amo de paixão. Eu amo essa metal. E assim, eu fico muito feliz de estar nessa mocidade. E assim, a gente espera que por muitos e muitos anos ela cresça, se fortaleça, que são pessoas maravilhosas. Ela tem um papel maravilhoso aqui na nossa casa espírita. E assim, a gente sabe, no plano espiritual, já manda alguns avisos, né, que a gente faz um trabalho com jovens maravilhoso. Então, é uma honra muito, muito, muito grande estar representando o metal com você. Coisa boa. E você, Júnior, o que você diz da metal? A metal, quando eu tinha lá 10, 11 anos, ela estava começando no nosso centro espírita, né? Então, meu irmão, que é um ano mais velho que eu já frequentava ela e eu ficava só com o olho arregalado, aquele tanto de jovem, aquele movimento, barulho, e eles saindo para cá, para lá. Aí, com o tempo, eu conheci mais e cheguei lá na mocidade. E, realmente, era tudo aquilo que eu esperava. Era movimento, era alegria, era canção, era estudo. Isso é muito gratificante. A gente se sente realmente que passa a ter uma família fora de casa também. Exatamente. Eu acho legal, assim, vocês dois são trabalhadores, né, da mesma casa espírita, né, e estão ligados aí à juventude, né, e assim, acho que não foi falado em nenhum momento, vocês dois são casados, aí o pessoal que não conhece, né, estão falando com o casal, né, Júnior e Ariane. Então, assim, eu imagino, assim, que vocês estão em casa, estão falando da metal, né, estão na metal, falam, assim, alguma coisa de casa, assim, então, assim, ficou uma união gostosa, assim, uma coisa boa, né, acho interessante isso aí, né. E a gente tem uma filhinha de 3 anos, a Elisa. Então, assim, eu fiquei grávida lá na mocidade, todo mundo acompanhou minha gestação. E aí ela nasceu logo, e ela ficava um tempo, assim, para evangelização, ela ficava um tempo lá com a gente. Quando precisa, as crianças vão e entram lá. A gente tem a sorte, aqui, por ser uma casa de interior, de uma qualidade muito grande. Uma casa muito acolhedora. Então, a mocidade aqui, ela tem fala, ela tem vez, alguns de nós, evangelizadores, já somos, assim, estamos na estrada de espírita, né? Então, ela é uma casa que abre espaço. Lá na frente, no palco da nossa casa, fica a banda. Então, tem uma liberdade para tocar. Então, assim, a gente tem uma oportunidade muito grande dentro dessa casa que a gente está aqui. É maravilhoso mesmo. Pois é, então é isso aí, gente. Estamos conversando aí com a Metal, é uma mocidade que faz parte do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, que, né, ele funciona lá em São Luís de Montes Belos, né, em Goiás. As reuniões da Metal é domingo às 19h30, né, e tem a pré-Metal que é toda quinta-feira às 19h30, né. E é isso, eu queria pedir, a gente já está chegando já no final, infelizmente o Instagram ele limita as lives em 60 minutos, né, tal. Pedir assim para quem está acompanhando a gente até agora, né, se não segue ainda, seguir a Mocidade Metal no Instagram, tem muitas postagens interessantes. Também gostaria de pedir para quem não segue, seguir também o canal Somos Espiritismo, porque é um canal que ele tem como finalidade divulgar o movimento espírita, né, e também, hoje em dia, já se fala em movimento espírita jovem, né? Porque a força do jovem é algo marcante, né? A gente vê. Então, assim, quem não puder, que
que possa seguir também, nos fortalecermos, né? Quando a gente começa a seguir um ou outro, assim, a gente dá esse fortalecimento, a gente, né, rebloga, né, postagens e tudo mais. Então é isso, gente. Eu queria pedir uma chuva de corações aí para o Júnior, para a Ariane. Vamos jogar muito coraçãozinho para eles, porque eles são umas pessoas maravilhosas, umas pessoas que lutam, né? Estão aí na lide aí e tal. É muito bom isso aí, viu? Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Muito obrigado mesmo. As tratativas eu fiz mais foi com a Ariane, né? O Júnior, estou conversando com ele aqui agora, mas assim, para mim não tem diferença assim, né? Porque foi tudo muito bem feito, tudo. Então eu agradeço demais mesmo por vocês terem aceitado o convite. Ah, que beleza. A gente que agradece. A gente ficou muito feliz, a gente ficou muito emocionado de estar participando aqui, falando da nossa mocidade, né? Falando sobre laços de família. Então, a gente, como família, a gente é uma família dentro do centro, a gente é uma família fora do centro também. Então, a gente fica muito agradecido. Que Deus abençoe a você, o seu canal, né? Todas as atividades que vocês fizerem. A todo mundo que esteve aqui com a gente, um beijão, todos os metaleiros. Muito, muito, muito obrigada, gente. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando sobre família, falando sobre Jesus, falando sobre o Espiritismo. Sempre bom a gente compartilhar o que a gente sabe e receber o que tem por aí. Pois é, o canal Somos Espiritismo, toda quarta e toda sexta-feira às 19 horas a gente está fazendo lives, né? Semana que vem vai ser assim, interessante, assim, vai ser diferente, né? Porque eu vou receber aqui uma pessoa que ela é espírita e ufólogo. Aí a gente vai falar sobre ufologia, né? Claro que legal. Igual eu falei, a gente não tem preconceito com relação a isso, né? O espiritismo é uma doutrina tão interessante que você pode colocar a visão espírita sobre tudo. E você vai ter sempre uma explicação. Sempre vai ter assim, uma forma de ver diferente o que acontece. Então é isso aí, gente. Agradeço mesmo de coração, viu? Vocês terem aceitado. Muito obrigado. Continuem com o trabalho, viu? Não desistam. Esse trabalho de vocês é muito importante. Imagina só a quantidade de jovens que vocês já conseguiram fazer com que eles se mantenham no caminho, assim, sabe? Nesse caminho reto, né? E para serem bons cidadãos e, sobretudo, pessoas cristãs, né? Ou seja, pessoas que vão realmente ser multiplicadores do amor e do bem que vocês depositam nos coraçõezinhos deles, né? Aos jovens metaleiros, né, que estão aqui com a gente, um beijo para vocês e muito obrigado por terem participado e estar aqui com a gente até hoje. Muito obrigado mesmo. A gente agradece. Muito obrigado. Com Deus. Tá certo. Aí eu quero dizer o seguinte, que essa live, para quem chegou agora, teve muitas pessoas que chegaram agora, assim, ela vai estar disponível no IGTV do Somos Espiritismo, aí é só ir lá e assistir a qualquer momento. Aí, assim, eu mesmo vou rever, porque eu achei muito legal as participações aí. Então, gente, eu vou encerrar, porque o Instagram já está fazendo a contagem regressiva aqui, e para não perder, né, o tal, tá bom? Muito obrigado. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigada. Com Deus também. Tchau.